Olá, eu sou Alexandre Mendonça de Barros e no Impulso Negócios de hoje nós vamos discutir 3 assuntos que eu acho que nesses últimos 50 dias mudou bastante a leitura do quadro internacional. O primeiro, um pouco da macroeconomia no mundo, como é que a leitura do mercado mundial mudou perante as transformações da visão da macroeconomia internacional. Segunda coisa, eu queria falar um pouco sobre a formação dos preços de fertilizantes, que eu acho que a gente vem vivendo um bom momento de relação de troca que eu acho que precisa ser aproveitado. E a terceira coisa, que é o grande assunto agrícola desse momento, é o fechamento da safra do Hemisfério Sul. Vamos começar falando da macroeconomia. O que mudou na leitura mundial? Primeira coisa relevante foi a visão da inflação americana, que começou a cair fortemente no fim do ano passado, começo de janeiro. Saíram dados da inflação nos Estados Unidos e na Europa, sinalizando uma queda bastante significativa. Isso, eu acho, gente, afastou de vez a tese dos mais pessimistas com o crescimento global, né? Existia uma visão, ainda existe, mas acho que enfraqueceu demais perante esses dados de acomodação do mercado, da inflação americana, que era a seguinte visão: vai ser necessário subir muito a taxa de juros americana para criar uma recessão profunda para que a inflação finalmente caia, gere um desemprego muito alto e a inflação caia. Na medida que a inflação começou a cair, todo mundo meio que fez uma revisão que o juro americano não vai subir tanto, vai provavelmente parar ali na casa dos 5 a 5,25, o que é uma excelente notícia do ponto de vista de crescimento, da visão de crescimento de 23. É verdade que o mercado de trabalho americano ainda está muito aquecido, então ninguém aqui está dizendo que a taxa de juros vai poder cair agressivamente, mas também nós não vamos para outro extremo, que existia aí uma visão muito negativa. Então nós vimos os mercados voltando para o mercado de café, voltando a comprar açúcar, voltando a comprar algodão, inclusive, tá certo? Por quê? Porque é uma leitura que o mundo não vai desacelerar tanto. A segunda coisa macroeconômica muito importante que apareceu, gente, foi a história dos fechamentos, né, dos lockdowns na China. O governo chinês, nós discutimos aqui, né, lá atrás, em alguns impulsos do negócio, a visão de como é que a China tratou a pandemia, a Covid, fazendo fortes fechamentos das pessoas dentro de casa. Teve uma semana lá com 350 milhões de chineses trancados dentro de casa. A decisão de abrir mudou completamente a leitura do mercado mundial quanto ao crescimento chinês. Então hoje, tanto o Fundo Monetário Internacional quanto o Banco Mundial, como vários bancos relevantes no mundo, projetam que a China vai crescer na casa de 5%. Esta é uma mudança importante na leitura, inclusive, né, do consumo de carnes e, por decorrência, do consumo de grãos. Então, vamos deixar essa mensagem aqui bastante clara. Eu acho que 23, o cenário melhorou do ponto de vista de demanda, com aceleração para 24. Portanto, isso foi uma notícia muito positiva que fez com que os fundos não comerciais voltassem a comprar os mercados agrícolas. A segunda coisa que eu queria pontuar hoje é que, não obstante essa leitura otimista de crescimento mundial que ajuda a puxar preços dos alimentos, é verdade que os custos de produção caíram muito. Nós estamos assistindo, né, a correção de um ciclo de oferta. Os fretes internacionais caíram bastante, a oferta de diversos produtos foram sendo corrigidos e serão ainda mais com o fim, né, dessas paralisações na China. Isso permitiu trazer principalmente os preços dos fertilizantes para níveis perto do começo lá de 2021 em termos de dólares, né? Particularmente, gente, eu acho que estamos vivendo um bom momento para aquisição, né, de fertilizantes. A relação de troca voltou a ficar boa. Nós vimos o mercado avançar bastante nessas últimas semanas e eu acho isso positivo para garantir uma rentabilidade aí para a próxima safra.
O terceiro assunto que a gente tem que se dedicar hoje para atualizar, porque as coisas vão se somando, né? A gente vai tendo que formar um raciocínio, né, bastante intrincado entre diferentes variáveis, mas eu acho que, sem dúvida, a safra sul-americana é a história de destaque, né, desse momento. O que nós estamos assistindo? Duas coisas diametralmente opostas, né? Estamos lá no fechamento de um ciclo de laninho, que, por sua vez, mostrou novamente seus dentes, né? Principalmente na safra da Argentina, do Uruguai, que aí foram casos extremos de seca, e alguma coisa, né, também que não foi leve no Rio Grande do Sul, né, em algumas regiões do Rio Grande do Sul semelhantes ao do ano passado, que foi muito difícil, outras um pouco melhor, mas é, sem sombra de dúvidas, um quadro de uma safra que poderia ter sido bem melhor, né? Por outro lado, em todo o resto do Brasil, né, no caso do Paraná, Mato Grosso do Sul, que no ano passado também sofreu muito as consequências da laninha, esse ano as safras foram muito boas, com destaque aí excelentes no Paraná, trazendo números de safra muito elevadas no Brasil, né? Nós estamos falando no Brasil de números na casa dos 150, 153 milhões de toneladas, né? São números muito fortes, não obstante a redução, mais uma vez, do potencial produtivo do Rio Grande do Sul. Mas esse número, vamos trabalhar ao redor de 150 milhões de toneladas, representa um ganho de 25, quase milhões de toneladas, quanto a produção do ano passado, o que é muito significativo e seguramente, gente, teria derrubado Chicago para abaixo de $13, a direção de $12 por bushel, Chicago se sustentando aí na casa dos $15 e alguma coisa, tá? E por que esse caso se sustentou? Porque deu-se o contrário na Argentina, né? Os argentinos perderam provavelmente alguma coisa também do potencial produtivo na casa de 20 alguma coisa milhões de toneladas. Os uruguaios perderam uma safra, que é pequena, mas perde mais um pouco. O Paraguai teve uma safra bem melhor que o ano passado, mas também não foi plena. E o Rio Grande do Sul, né, a gente já tinha comentado. De qualquer maneira, o que o Brasil acrescentou de soja no mercado mundial, o argentino, os países do Sul ali, perderam. Então, uma coisa compensou a outra e acabou sustentando patamares bons de preço em Chicago, e me parece que até setembro esses preços são sustentados, porém os mercados futuros têm penalizado, né, a partir de setembro, outubro, com a visão que, puxa, a laninha está se esvaindo, nós vamos para um cenário provavelmente mais próximo de uma neutralidade, portanto, se é neutro, eu não vou apostar contra a safra futura, nem americana, nem a próxima da América do Sul, então o mercado está penalizando lá na frente. Mas no curto prazo, nós vemos uma manutenção de preços importante em Chicago. Entretanto, gente, nós teremos esse ano um desafio logístico gigantesco, né? Essa safra é enorme. O desafio de armazenar, embarcar, carregar, os volumes que nós estamos projetando de exportação são muito elevados, tá? A gente está imaginando que podemos chegar a 92 ou até mais milhões de toneladas de soja. Possivelmente vamos ter um espaço a mais no farelo para ocupar a exportação argentina, que vai diminuir. Nós temos, né, falando de açúcar, um potencial de exportar 4 milhões de toneladas a mais de açúcar que o ano passado, o que é mais uma pressão logística, mais farelo de soja, milho. Provavelmente nós vamos ter números, se a safrinha vier boa, com potencial de exportar 45, 50 milhões de toneladas. Então, acho que tem aqui uma conversa. O sistema logístico brasileiro vai ser testado ao limite. É a maior safra da história, a maior exportação da história e uma variação muito grande de um ano para o outro. Então, eu acho que todos nós temos que estar muito atentos a essas movimentações, sermos inteligentes. Quem puder carregar estoque, como é que vai fazer, quanto vai vender, quanto já vendeu, como é que está a velocidade de embarques, alongar esses posicionamentos de logística, etc., que no meu entendimento será extremamente desafiador. Mas é uma safra de produtividades espetaculares, né, em vários lugares do Brasil.
Nós estamos conversando, viajando muito com diversos produtores. Quer dizer, é muito bonito, é uma safra muito positiva, o que, obviamente, né, você faz uma projeção de safra e acaba colhendo acima, né? Isso é um benefício, sem sombra de dúvidas, para a nossa remuneração, tá? Então, de fato, estamos gerando mais um ano de renda agrícola relativamente grande. Acho que é grande desafio nosso, que vai exigir a nossa inteligência, é pensar nessa logística de um ano de safra recorde. Obrigado, pessoal, um prazer falar com vocês. Vamos juntos acompanhando esse mercado bastante volátil, com muita coisa acontecendo ao longo desse ano.